Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, Diálogos com a Ju, com a jornalista Juliette Manfrim. Olá, para você que nos acompanha no Diálogos com a Ju dessa semana, hoje o nosso bate-papo é um pouco diferente, a gente volta a conversar pelo Zoom, porque a nossa convidada não está em Cascavel, está no município de Cianorte, e veio trazer para a gente uma experiência que sim, que é possível, que está na plataforma de alguns planos de governo, de alguns candidatos que disputam prefeituras aqui do Paraná ou fora do estado, que é a tarifa zero do transporte coletivo. Ela vai falar para a gente sobre uma iniciativa iniciada há mais de um ano, implantada há mais de um ano e que está dando certo no município que está muito próximo de todos nós. Priscila Andreotti, seja bem-vinda, você que é secretária de Desenvolvimento Econômico do município de Cianorte. Seja bem-vinda ao Diálogos com a Ju. Ju, muito obrigada pelo convite. A gente fica muito feliz, né, em sermos um exemplo de município que implantou a tarifa zero, né, e que temos sucesso e muitos reflexos positivos para o desenvolvimento econômico do nosso município. Bom, uma das grandes dúvidas, em Cascavel nós temos uma candidata que colocou no seu plano de governo a implantação progressiva da tarifa zero, mas outros candidatos já passaram a falar também dessa possibilidade, dessa proposta, exemplo de outros municípios que a gente tem aqui no Paraná. A grande dúvida que surge é, como isso é possível, tarifa zero, alguém precisa pagar conta? O que você tem a dizer para a gente sobre a experiência desse Cianorte? Primeiro, né, nós precisamos ter vontade. Tendo a vontade, reunindo pessoas que são técnicas também, né? Para fazer estudo, avaliação, né? Lembrando que cada município tem um comportamento econômico, tem vocações econômicas específicas, né? Que se diferenciam, número populacional, uma série de fatores, né? Que não são necessariamente iguais. Então, é preciso primeiro ter a vontade, ter uma equipe técnica que queira realizar esse estudo de impacto. Então, logo que o nosso atual prefeito, que é o Marco Franzato, ele assumiu a gestão, ele quis realizar estudos relacionados, porque tinha já esse propósito de implantar a tarifa zero, né? Já com exemplos de outros municípios no Brasil, poucos ainda que estavam tímidos, né? Hoje a gente tem aí por volta de 110, 120, entre 110 e 120 municípios que já utilizam a tarifa zero, que está crescendo, né, cada dia mais. Mas nós tínhamos também exemplos de Luxemburgo, lugares fora do Brasil, entendendo como que funciona fora, como que já funcionava dentro. Então, ele já de cara quis implementar um estudo técnico avaliativo, né? Como que isso ia se comportar, principalmente com relação ao orçamento público, né? Porque é um verdadeiro desafio a gente conseguir sempre equilibrar, né? Porque nós fazemos previsões e não necessariamente as previsões elas saem 100%, né? São inúmeros fatores que afetam, né? Um exemplo que nós tivemos bem recente foi a própria pandemia. Então, muitos municípios sofreram, né, com relação a essa questão da pandemia ter alterado totalmente a previsão orçamentária, né, por arrecadação de SSQN, de uma série de impostos, porque realmente a população deu uma retraída no consumo e tudo aquilo que a gente viu a nível nacional. Lembrando que com isso, né, esse governo ele assumiu no ano de pandemia, né, que foi o ano de 2021, e já começaram os estudos em 2021 com relação à implantação da tarifa zero. Então, bem mais desafiador, tendo em vista o cenário que nós tínhamos de retração na arrecadação, algo natural que aconteceu em todo o país. Mas o mais interessante e como aí também, né, está passando por esse processo de reeleição, enfim, eleições, né, todos os nossos municípios brasileiros, é que quando um gestor ele entra, né, num projeto, é importante ele mergulhar profundamente em questões técnicas para avaliar, de repente, no que ele pode economizar. O exemplo do nosso município, aqui em Cianorte, foi uma economia de 9 milhões em manutenção de veículos próprios. Então, isso fez uma diferença, né, grande, porque com essa economia é possível você investir em outras
questões, né, em outros pontos cruciais para o desenvolvimento da cidade. Muitas questões relacionadas a tarifa zero, né, como aumento de acessibilidade das pessoas, questões relacionadas à diminuição do uso dos veículos, né, fazendo com que melhore o carbono, o atingimentos, né, de carbono zero, quem sabe no futuro, isso aí é um objetivo que a gente tem aí dentre os objetivos de sustentabilidade. E a questão da qualidade do ar, né? Dependendo da cidade, a gente sabe que isso faz assim total diferença. A questão relacionada ao estímulo da economia local, e aí, enquanto secretária do Desenvolvimento Econômico, esse foi um impacto muito marcante para nós, tendo em vista que empresários que gastavam com Vale Transporte puderam aplicar esses recursos ou em investimento de ampliação nos seus negócios, ou em ofertarem mais possibilidades para os seus funcionários, para os seus colaboradores, né? Então, nesse ponto, no desenvolvimento econômico foi excelente também. Aquelas pessoas, né, que hoje vêm e nos trazem, olha, com essa economia do transporte público, eu estou gastando mais no comércio local, na compra básica da minha família, ou eu não tinha internet, posso pagar um pacote de internet, né? E dar mais qualidade de vida dentro da minha casa, uma série de possibilidades. E que, se a gente for avaliar economicamente, cada real aplicado no mercado, ele pode se multiplicar até em 7 vezes, né? Então, aqui a nossa tarifa já tinha uma redução, a nossa tarifa, na realidade, né? O município subsidiava uma parte e a população pagava uma outra, né? Que na época era R$ 2, que a população entrava com R$ 2 e o município entrava com R$ 3,81 subsidiando. Então, quando zerou esses R$ 4 ou até mais, dependendo, né, dos transportes utilizados, as pessoas aplicaram na economia. Então, a gente pode sim entender que esse é um recurso que vai se multiplicar na nossa economia, né? Você comentou lá no início do nosso bate-papo que existia um estudo, que existia um levantamento. Não foi chegar, implantar e começar a operar. Tudo isso passou por muitos critérios, então, de avaliação. Sim, um dos primeiros passos foi escolher uma equipe, né? Uma comissão de avaliação bem mesclada, com a participação da nossa associação comercial, a participação de técnicos internos, vários participantes que têm condições de colaborar nesse estudo. Então, o primeiro passo era montar a comissão, que é o que realmente foi feito. Então, formou essa comissão, posteriormente a comissão, o projeto de lei, né? A avaliação do impacto econômico, através desses estudos, o quanto isso iria impactar, né, aos cofres públicos, como isso poderia se comportar sendo colocado na economia e vindo como retorno, seja de arrecadação de ISS-QN ou arrecadação de outras formas de imposto, né, de impostos como ICMS, pelas empresas que vão acabar investindo mais, faturando mais, né? Nós falamos aqui, temos indústrias grandes na cidade. Então, como a cidade de vocês possuem também empresas com milhares de trabalhadores, então você imagine o quanto isso impacta, né, na economia e que acaba retornando para o município em forma de receita, seja ela receita livre ou não. Então, esse é um estudo um pouquinho mais complexo, porque você só vai conseguir entender esse comportamento com o passar do tempo, né? Para conseguir fazer essa avaliação. Porque são muitos fatores. Porém, o que a gente já sentiu de impacto foram muitos pontos positivos, né? Da população, que o município deu conta tranquilamente, claro, estudando economias em outras áreas, em outros setores,
né, também, mas principalmente com a economia da manutenção em veículos do nosso município também. Uhum. Quando você fala em manutenção, é porque a frota é própria, é do município. Frota própria do município. Hoje a gente trabalha com a frota própria, temos projetos, né, para que isso mude também, né, pensando no carbono zero, carros elétricos. Já existem alguns municípios vizinhos nossos que utilizam aplicativos já também, porque realmente a manutenção de veículos ela é algo que pesa, né, para todos os municípios. Ainda mais que a maioria utiliza a receita livre para pagar essa manutenção. Uhum. E é justamente com essa receita que também a gente pode utilizar para subsidiar, né? Uhum. Outro ponto, né? Nosso município optou por não criar um fundo, né? Tem municípios que implementaram a tarifa zero, que criaram um fundo que justamente esses empresários que economizam, né, com o Vale Transporte colocariam esse valor no fundo. Porém, como nós estávamos em um cenário de pandemia, né, e os empresários sofrendo, né, com as suas portas fechadas, boa parte, né, dos segmentos, nós precisávamos também dar um incentivo para esses empresários. Então, como a nossa época de implementação foi bem nessa transição entre pandemia, vacina, e a gente está sofrendo reflexos ainda, né, econômicos disso, foi optado por não criar o fundo, mas há essa possibilidade também. Outros municípios que nós conversamos, e isso é um ponto primordial, termos a condição de fazer intercâmbio com municípios que já aplicam uma política pública, porque a gente aprende com quem já está aplicando, né? Conseguimos calibrar, né, de acordo com a nossa realidade, mas aprendendo com o passo a passo que o outro ali já está trilhando, né? Tem erros, tem acertos, precisa recalibrar, né? Muito do que aconteceu aqui no nosso município foi que, no final, como a gente teve um aumento de linhas também, mais investimentos, chegando mais linhas na população, o custo da passagem, ele se equiparou ao que a gente já subsidiava, né? Então, isso é um ponto muito importante. Então, ele praticamente se equiparou ali. Nós subsidiávamos na época R$ 3,81 e a gente chegou com um número de usuários que foi, assim, altamente maior, né? A gente paga por quilômetro rodado, Uhum. se equiparou ali praticamente a R$ 3,88 nessa média. Ou seja, a população ganhou mais qualidade, né? E também o município já teria que realizar propiciar esse aumento de linhas de qualquer forma. Então acabou que quase ali nós já equiparamos. Então, com estudos, calibragem, né, esse ano rodando, a gente tem condições de aprimorar cada dia mais. Uhum. O processo foi feito por concessão no município? É uma, Foi, con- foi é uma uma... concessão com mais de um participante, né? É, com a frota própria, né? Da Uhum. concessionária. Esse é um outro ponto a ser desafiado, né? Até no dia que nós participamos, que você também estava nesse grupo discutindo a tarifa zero, tinha relação com a acessibilidade, né? Se os ônibus tinham acessibilidade. Então, esse é um desafio, né, das próprias concessionárias, empresas que têm, né, dentro de cada cidade ou na região que possam ofertar, né? Umas mais modernas do que outras, né? Mas é um ponto importante que no edital a gente precisa detalhar, no edital de licitação, né? Quantos ônibus com acessibilidade, se 100%, porque daí dependendo também, você vai ter uma licitação deserta, né? Não vai ter o atingimento do objetivo. Então, alguns municípios vão precisar trabalhar com a realidade local, né? Diferente da nossa capital paranaense, né? Curitiba, que tem muito mais possibilidades de empresas que já atuam, né, de uma forma diferente, né, ali, ou da própria região, cidades maiores.
Uhum. A gente está falando de Cianorte, para quem não conhece, a realidade não é um município pequeno. Cianorte tem 82 mil habitantes, né? Isso, agora foi, subiu um pouquinho, Subiu um né, com a pouquinho na estimativa de agora, nova né? IBGE. Uhum. Então, e o que que vocês observaram com relação à adesão da tarifa zero? Porque certamente em um ano dessa experiência vocês já conseguem ter um diagnóstico de quem são as pessoas que estão utilizando o transporte público, é, quais são as regiões que mais utilizam e o número de passageiros que utilizou durante esse período, né? Você poderia trazer um pouquinho para a gente sobre esse panorama? Sim, a gente achou muito interessante, né? Porque quando a gente pensa em transporte público no Brasil, a gente pensa na população mais vulnerável, né? Quando a gente pensa transporte público na Europa, ou nos Estados Unidos, a gente vê realmente que todas as classes sociais utilizam o transporte público. E uma das surpresas para nós no município foi justamente perfis, né, com esse aumento de usuários, que teve um aumento de 90% de usuários, que começaram a utilizar o transporte e que tem carro, que possuem condição ali financeira, mas entenderam que, poxa, eu tenho um transporte que passa aqui gratuito pertinho da minha casa, né? Por que eu não posso utilizar para ir até meu trabalho? Vou experimentar. E aderiu. Então, muitas pessoas de outros patamares sociais aderindo isso também, o que é bem bacana, né? Então, além dos estudantes, além da população mais vulnerável, né? Que também melhorou muito em termos da agência do trabalhador, entrevistas de emprego, as desmarcações que aconteciam, remarcações, faltas na área da saúde, né, consultas, porque aquela pessoa não tinha condições de pagar uma passagem de ônibus no dia que tinha consulta, então ela faltava, perdia a vez dela. Então, isso melhorou. A questão dessa população que tem carro, né, um ou dois ou até mais carros utilizando porque teve o aumento de linhas. Então foram vários impactos positivos nesse sentido e a percepção desse uso coletivo, né, diversificado, não só aquela camada que antes nós atingimos com o transporte público. Uhum. Você falou que teve um aumento de 90%. Qual é hoje a utilização do transporte público no município? Olha, nós começamos, deixa eu pegar aqui esses números certinho para passar para você. É um aumento muito expressivo, né? 90% é um. É um aumento considerável, né? Porque nós também não esperávamos que fosse tão alto assim a adesão, né, das pessoas, mas aqueceu inclusive o centro comercial aqui nos dias de sexta e sábado, que muitas pessoas e famílias acabaram utilizando, né, dessa tarifa zero para irem até a região central da cidade, muitas vezes em bairros mais afastados, com uma impossibilidade de ir até o centro, aquela coisa de combinar, nossa, quando que a gente vai para o centro resolver as coisas, sabe? Acabou isso aí, porque a pessoa ela pode ir a hora que ela quiser, o dia Uhum. que ela quiser. Se ela tiver tempo, ela vai pegar a linha de ônibus ali e ela vai para o centro e vai resolver as coisas que ela tem. Então, ainda teve esse aumento do fluxo na região central da cidade, o que foi também impactante para o nosso comércio local. Eu vou pegar aqui os números para você, porque nós temos também, dentro dessa comissão, algo de suma importância, que são reuniões mensais de calibragem, para compreender o que está acontecendo, o que precisa melhorar. Temos a ouvidoria aqui também, né, para ouvir, né, o que as pessoas também, os usuários têm a dizer. Então, se tem alguma reclamação em alguma linha, enfim, uma série de questões. Nós tivemos também aqui um aumento de linhas nos distritos, né? Então, isso é também importante falar. Nós começamos com a parte central, né, do município, o município em si, e depois de sentirmos o impacto disso, nós passamos a atuar na totalidade do município com
os distritos também. Ou Então, seja, às área vezes, urbana e rural. área urbana e área rural. Então, às vezes, o município ele quer testar, né? Vamos testar fazer sexta, sábado e domingo para aquecer o comércio. Sentindo isso, a gente vai ampliando para a semana toda. Sentindo isso, a gente amplia também para a zona rural ou os distritos, né? Região, enfim. É possível você ir escalando e por isso é importante essa comissão se reunir mensalmente também, para Uhum. calibrar e entender, né, o que, que é possível fazer. Uhum. Eu sei que você está buscando seus números Estou aí, buscando né? esses números aqui por quê, né? Nós temos números de antes da tarifa zero e Uhum. números depois com a tarifa zero. Então, um exemplo que nós tínhamos de passageiros, 67 mil passageiros e passaram ali para 147 mil passageiros. Isso durante o mês ou durante o ano? Isso durante um semestre O ali, entre semestre. um ano e o outro, né? A Certo. gente tem uma média de por mês, né? Média mês de passageiros em 2023, Uhum. 67 mil, né, passageiros. É, e aí a nossa média passou para 130 mil mês. Mês. Ou E no, seja, no primeiro semestre desse ano, a gente já tinha um número ali de 147 mil mês. Então, esse aumento crescente em 90%. uhum. Ou seja, é como se cada cidadão, cada pessoa que vive hoje em Cianorte andasse pelo menos 2 vezes por mês num dos ônibus que oferece a tarifa gratuita no município. Esse que é Sim, o impacto real disso tudo. contando, né, que hoje a gente tem uma frota de 16 ônibus, né, na cidade. Uhum. Então, né, cada cidade vai adaptar, né, quantitativamente de acordo com a sua capacidade, né? Mas esse aumento expressivo do número de passageiros, ele foi também foi uma surpresa, né? Dando mais possibilidade para o desenvolvimento econômico, o que está por trás, né, dessa fumaça, porque você pensa quem vai pagar a conta e a pessoa só pensa, as pessoas pensam só na conta, não acabam avaliando Uhum. todos os outros benefícios que no final vão impactar diretamente na conta pública também, aos cofres públicos também, através de outros incentivos e essa recaptação por impostos, né? Porque esse dinheiro ele vai ser reconduzido, reaplicado na economia e volta, querendo ou não. Uhum. Claro. Fora todos os outros fatores relacionados à nossa agenda global 2030, né? Que é realmente um desafio para todos os municípios brasileiros, né? Não adianta falar, o que o Brasil conseguiu atingir dessa agenda global de sustentabilidade. São os municípios, cada município fazendo a sua parte, né? E hoje a gente vive aí um superaquecimento, né, que está acontecendo, não é possível negar. E nós temos essa responsabilidade muito forte, né? Exatamente. E diante disso tudo, diante de todo esse cenário, é, o que que a gente poderia dizer? Vamos direcionar a nossa fala para os paranaenses, que talvez seja a nossa principal realidade de público, né, de pessoas que nos acompanham. É possível, então? É sim possível. Totalmente possível, viável e adaptável. Então, independente do tamanho do município, é possível se tiver a vontade, estudo, né? Uma avaliação técnica e é possível colher frutos maravilhosos após a implantação. Então, se é um município mais complexo, comece com menos dias, né? Ou horários, enfim, a sentir. Quando for percebendo que realmente isso tem mais benefícios que malefícios, é só um caminho sem volta, né? Eu não conheço nenhum município que tenha implementado e que tenha voltado atrás. Uhum. Nem vale, então, a pergunta se Cianorte repensou em algum momento o sistema, né? Pelo jeito, não. Não, o nosso pensamento aqui é em melhorar cada vez mais, aumento de linhas, qualidade desses ônibus também,
com certeza fazer cada vez melhor, né, para a população. E isso Uhum. gera um reflexo naturalmente para o nosso município, né, se desenvolver economicamente muito melhor. Uhum. A gente pensar nisso tudo, então, a gente poderia dizer que é um processo de ganha-ganha, porque não tem quem perca nisso, só tem ganhadores. Todo mundo ganha. É um processo realmente de ganha-ganha, né? Porque se a gente for avaliar todos os benefícios e quais seriam os malefícios, nós temos mais benefícios. E benefícios que impactam diretamente a qualidade de vida das pessoas. E cidade se faz para as pessoas. Então, há um reflexo para o município mais positivo que negativo. Isso é muito bom e a gente espera efetivamente que os candidatos, as pessoas que nos acompanham, que têm isso nos seus planos de governo, levem isso em consideração e que possam também conhecer a experiência de vocês aí no município de Cianorte, né? Exatamente, né? Como outros municípios nos acolheram para nos ajudar também no intercâmbio de informações, os que já tinham aplicado. Hoje também a gente está aqui de portas abertas para quem quiser conhecer, né? Esse trabalho realizado, a parte mais técnica também. Sejam todos muito bem-vindos, até porque nós estamos todos conectados, né? Exatamente, exatamente. Priscila, nosso horário está quase se limitando, está quase chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer pela sua prestatividade em conversar conosco, em explicar como é que funciona. Isso foi só um aperitivo de estudo desse trabalho maravilhoso que vocês estão desempenhando. E dizer que então as pessoas podem procurar vocês. E, por exemplo, um visitante que vai à cidade também pode utilizar o transporte público gratuito? Sim, sim. Na verdade, hoje nós estamos trabalhando com um cartão, a pessoa faz um cadastro que ela é daqui, né? Mas Uhum. há essa possibilidade também. Perfeito. Então, eu gostaria de agradecer a sua participação, dizer que foi extremamente foi contributiva no processo de a gente realmente levar para as pessoas um programa, uma possibilidade que pode vir para somar aqui para o município de Cascavel ou para tantos outros municípios. Eu gostaria de agradecer a sua participação. Muito obrigada, Ju. Obrigada mesmo, tá bom? Eu que agradeço mais uma vez. E para você que nos acompanhou no Diálogos com Ajuda essa semana, a gente volta na próxima semana com um novo tema. Até lá, tchau, tchau.